Você já se perguntou qual é a história do Fusca? Ou o motivo dele ter sido apelidado de Cornowagen? Vamos lá descobrir. Seja bem-vindo ao canal Perguntadores. Corcunda, Joaninha, Baratinha, Bizorrão. Esses são só alguns dos apelidos de um dos carros mais icônicos e famosos do Brasil, e quem sabe, do mundo. O tão amado Fusca foi um dos carros mais vendidos de todos os tempos, e não é difícil de encontrar alguém que seja apaixonado por ele. A história do Fusca começa na Alemanha, mas você sabe quem foi o responsável por iniciar esse projeto? Foi um famoso ditador chamado Adolf Hitler. Na época, Hitler queria criar um carro que fosse acessível para todos os alemães, e ele o chamaria de carro do povo, ou em alemão, Volkswagen. Ele exigiu algumas características para o projeto, entre elas ele pedia que o carro fosse econômico e conseguisse chegar a 100 km por hora e manter essa velocidade sem ultrapassar o consumo de 13 km por litro. Teria que ser possível levar 2 adultos e 3 crianças, que era uma típica família alemã da época. Exigia também que o carro fosse barato e tivesse um motor refrigerado a ar, porque na época muitos alemães não tinham garagem com aquecimento. O projeto foi pedido para ninguém mais ninguém menos que Ferdinand Porsche. É isso mesmo que você está pensando, o criador da tão famosa marca de carros esportivos Porsche também criou o Fusca. O primeiro modelo do Fusca então foi lançado em 1935. Foram produzidas algumas unidades, mas a produção foi interrompida devido à Segunda Guerra Mundial. A fábrica então dedicou toda a sua produção para produzir alguns carros para ajudar os alemães no conflito. Eles então se basearam na plataforma do Fusca para criar carros de guerra. Nasceram então o Schwimmwagen, Kübelwagen e o Kommandowagen. Os carros foram adaptados para os soldados e possuíam um motor de 1.1 com 26 cavalos. Após o fim da guerra, a produção foi retomada em 1946 e menos de um ano após o final do conflito, já haviam cerca de 10 mil Fuscas em circulação. Na época ele era chamado de Volkswagen Sedan. A produção então cresceu bastante e logo começaram a exportar os carros para diversos países, entre eles o Brasil. Em 1950 o Fusca chega no Brasil. O modelo chegava todo desmontado e na época não era montado pela Volkswagen. As peças vinham da Alemanha e ele era montado pela Brasmotor. O primeiro modelo que chegou tinha vidro traseiro dividido. Já em 1953, a Volkswagen se instalou no Brasil e passou a montar os carros. Já haviam algumas modificações e o modelo montado já tinha o vidro traseiro oval. No início de 1959, a Volkswagen decidiu então começar a produzir o Fusca no Brasil. A ideia era ter uma produção nacional e não depender mais de importações. Foi um sucesso total. O Fusquinha foi um dos carros mais vendidos durante 23 anos seguidos. Nesse período haviam mais de 2.800.000 Fuscas circulando só pelas ruas brasileiras. Em 1965 foi lançada uma versão conversível. A ideia agradou bastante os amantes do Fusca, principalmente para quem morava em locais mais quentes, como o Rio de Janeiro, e foi um sucesso de vendas no início. Mas aí, a criatividade do brasileiro derrubou as vendas quando deu o apelido do carro de Cornowagen. A lenda diz que o carro era conversível para que coubesse um chifre dos motoristas e eles não batessem no teto. Esse apelido ficou muito forte e no mesmo ano a Volkswagen finalizou a produção e só vendia esse modelo sob encomenda. Já próximo a 1970, o apelido não estava mais em alta e então algumas empresas decidiram fazer algumas modificações no modelo e agora teria um teto solar ao invés de conversível. Se você não conhecia essa curiosidade do Cornowagen, se inscreve aí no canal e vamos continuar. Em 1967, o Fusca ganha o motor 1300 e em 1970, o motor 1500 com 52 cavalos. Já o Fusca mais potente e desejado de todos os tempos é o 1600S. O modelo possuía um motor 1.6 com 65 cavalos, dupla carburação, conta-giros, relógio, volante esportivo, termômetro de óleo e freio a disco na dianteira. Mesmo com todo esse sucesso, em 1986, a Volkswagen interrompeu a fabricação do Fusca, alegando que era um modelo obsoleto, mesmo sendo o segundo carro mais vendido da época. Mas em 1993, no governo do então atual presidente do Brasil, Itamar Franco, o Fusca voltou a ser produzido. Itamar até criou uma lei chamada de Lei do Carro Popular. Essa lei barateava os carros. A Volkswagen então voltou a produzir o Fusca, mas a fabricante não tinha mais o maquinário utilizado para a produção do Fusca, já que nessa altura o foco dela era outro. O carro foi produzido um pouco mais caro do que o esperado, mas a Volkswagen informou que havia uma fila de espera de mais de 13.000 pessoas dispostas a comprar o Fusca Série Ouro, conhecido também como Fusca Itamar. A produção não foi ruim, mas também não foi como esperada, e em 1996 foi encerrada com 46.000 unidades produzidas. Contudo, o Fusca ainda era produzido no México, mas infelizmente
a produção estava próxima do fim. Em 2003 foi lançada uma série especial chamada de Última Edición. Ela teve um número super limitado de importações para o Brasil. Ao todo, foram produzidos mais de 21 milhões e meio de unidades do Fusca do seu início até 2003. Com certeza está na lista de um dos carros mais vendidos do mundo. Só no Brasil foram mais de 3 milhões de unidades registradas. O Fusca realmente é um grande sucesso no mundo dos automóveis. No Brasil, há mais de 200 clubes de encontros de Fusca. Mas aí você pode se perguntar, você não vai falar do New Beetle, o novo Fusca? Olha, quem é amante de Fusca sabe que esse tal de novo Fusca é um outro carro, não o tão amado e eterno Fusca. Eu vou deixar aqui agora alguns vídeos para você assistir. Comenta aí embaixo se você é um apaixonado por esse carro e se você já foi a um encontro de Fuscas. Te vejo no próximo vídeo e até mais!